Salve, salve família arretada, dando continuidade aqui ao nosso curso sobre vetores. Hoje vamos para os casos particulares da adição vetorial. Pega a visão. Quais são, Taverão, os 3 casos particulares da adição vetorial? Nós podemos ter vetores com a mesma direção e o mesmo sentido. Nós podemos ter vetores com a mesma direção e sentidos opostos. E nós podemos ter vetores com direções perpendiculares. Fera, se você pega a situação A, quando nós temos vetores com mesma direção e mesmo sentido, no nosso caso nós temos o vetor A para a direita e o vetor B também para a direita, né? Se eu faço a adição vetorial do vetor A mais o vetor B, pelo método do polígono, né? Eu coloco o vetor B na extremidade do vetor A e você percebe que o vetor resultante, o vetor soma, é aquele que sai da origem de A para a extremidade de B. Fera, olhando graficamente para essa situação, você percebe que o tamanho, o módulo do vetor resultante, é a soma do módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Então, sempre que você tiver vetores que apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo do vetor resultante é a soma dos módulos dos vetores. Simples assim. Na segunda situação, nós temos vetores com a mesma direção e sentidos opostos. Perceba que o meu vetor A é um vetor de direção vertical e sentido para baixo, e o meu vetor B é um vetor de direção vertical e sentido para cima. Fazendo o método do polígono, perceba que eu botei a origem do vetor A na extremidade do vetor B. O vetor resultante é aquele que sai da origem de B para a extremidade de A. Fera, graficamente, se você observa essa situação, você percebe que o módulo, a intensidade, o tamanho do vetor resultante A mais B, o vetor resultante R, que é a soma do vetor A mais o vetor B, o tamanho desse vetor, o seu módulo, é dado pela diferença entre o módulo do vetor B com o módulo do vetor A. Então, sempre que você tiver vetores que apresentam a mesma direção e sentidos opostos, o módulo do vetor resultante será sempre dado pela diferença entre os módulos dos vetores. Lembrando, fera, como nós estamos trabalhando com um módulo, é sempre o módulo do maior vetor menos o módulo do menor vetor. Tranquilão? E para a gente finalizar esses casos particulares, pega aí o nosso terceiro caso. Quando os vetores apresentam direções perpendiculares. Perceba que eu tenho o meu vetor A vertical e para cima e o meu vetor B horizontal e para a direita. Se eu faço a adição vetorial, tanto faz se eu faço pelo método do polígono ou pelo método do paralelogramo. O método do paralelogramo, fera, é o método do lado esquerdo e o método do polígono é o método do lado direito. Mas o vetor resultante, perceba que nas duas situações, se você olhar especificamente para a situação do método do polígono, nós formamos um triângulo retângulo, né? Em que o meu vetor A e o meu vetor B, os módulos seriam os catetos, e o módulo do vetor resultante seria a minha hipotenusa, fera. Então, quando nós temos vetores que apresentam direções perpendiculares, o módulo do vetor resultante, você vai achar, você vai descobrir, utilizando o teorema de Pitágoras, o módulo da hipotenusa ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado. Então, esses, fera, são os 3 casos particulares da adição vetorial. Eu te espero na próxima aula para a gente falar sobre vetor oposto e a subtração
vetorial. Até a próxima fera, aqui no Física Retada. O trabalho devolve. Valeu!